E aí, galera, como que vocês estão? Bora para mais um vídeo nesse canal e bora conversar um pouquinho, né? Deu uma sumida, mas já estou de volta, renovada. Já cortei o meu cabelo, já fiz um corte com o meu cabeleireiro que não erra nunca. E eu vou contar as novidades para vocês, gente. Nos últimos vídeos, para quem não estava acompanhando, né? Ou para quem estava acompanhando, né? Porque quem não tava aí não tá sabendo, né? Aí tá difícil. Então, tipo, gente, o que tava rolando? Eu tava viajando e tal, e eu falei que ia pra Roma e tal. Depois pra Tailândia, de fato fui. Foi ótimo, foi bom em algumas partes. E eu tô de volta no Brasil. E aí eu vim conversar com vocês e tal. E explicar o que tá acontecendo, o que rolou, né? Porque muitas pessoas estão perguntando, vão perguntar, não vão entender, vão ficar assim, como assim, cara? O que tá acontecendo? E até, tipo, o Instagram que eu vou postando, né, coisas da viagem, porque, cara, eu juro pra vocês, tem conteúdo ali até final do ano de viagem, porque foi muito intenso esses 6 meses. E o que rola? Eu falei pra vocês, né, que eu tava pensando em, tipo assim, ficar 6 meses na Tailândia e tal, que seria muito legal. E assim, só que quando eu cheguei lá foi outro rolê. Tem uma parte que isso inclusive me deixa revoltada, é que muita gente não conta de fato, não é sincero com o que tá acontecendo. Então assim, eu já fico grilada com isso, porque a gente tem que ser sincero, tá? E eu busco, assim, sempre fazer meus vídeos da maneira mais sincera possível pra vocês, fechou? E aí, o que rola? Cara, chegando na Tailândia não foi nada do que eu esperava. Então, assim, inclusive, eu faço até esse vídeo pra você que tá querendo ir pra Tailândia, porque tem um monte de gente me perguntando, tipo, Maria, por que que você tem algumas partes que você não gostou, o que aconteceu e tal, tipo, ou então, assim, querendo saber da Tailândia como que é. Porque tem muita gente interessada em ir pra lá, porque todo mundo fica falando que é lindo, maravilhoso, que é isso e aquilo. E de fato é, cara. Nas ilhas é coisa de outro mundo. Gente, a água é linda. Eu soltei um vídeo da Tailândia já. Se você não viu, meu querido, vá ver, porque eu peguei uns takes muito top, sabe, no barco assim, e pega as pedras e pega água cristalina nenhum. Perfeito, perfeito, gente. Dá vontade de morar lá. Só que o que eu pensei? Eu pensei que a minha vida na Tailândia seria isso. Só que não é assim. Por exemplo, para você ir para essas ilhas, cara, você tem que pegar uma lancha de mais de 1 hora e atravessar o mar para você chegar lá. Aí lá é bonito, mas na cidade, gente, não é legal, tá? É, a não ser que assim você saiba se adaptar muito com uma cidade que seja assim uma vibe bem mochileiro, bem simples mesmo. Então assim, a cidade, gente, não tem muita estrutura. Eu não vi um mercado, só tinha aquelas lojas de comida industrializada mesmo, aquela 7-Eleven que todo mundo mostra. Gente, nem é isso tudo, de verdade. Todo mundo falava assim, porque as comidas gostosas que isso e tal. Não achei, tá? Não achei. O que acontece? Tipo assim, as comidas salvam o rolê. Tipo, cara, tem umas comidas lá que tem arroz, tem frango. A comida na Tailândia, o ponto bom é que é muito parecido com a nossa, brasileira. E confesso pra vocês que eu tava com saudade, né? Porque, cara, na Europa as comidas são muito diferentes. E aí fiquei uns 3 meses na Europa e da Europa eu fui pra Tailândia, né? Eu tava aí viajando e tal. E ponto bom na Tailândia é isso, sabe? As comidas são parecidas. Mas o gosto, pelo menos do 7-Eleven, tipo, eu que sou uma pessoa que, cara, gosta de comer saudável, de comer aquela comida fresquinha, comida brasileira. Cara, eu não gostei, porque é muito industrializado. Eu comi isso uns 5 dias, chegou no quinto dia, meu estômago já tava embrulhando, já tava tipo assim, pelo amor de Deus, para de comer esse trem. E aí, o que rola, gente? É minha sincera opinião, tá? É, sei lá, tipo, a cidade não tem estrutura, saca? É muito pobre, é muito mais pobre do que você imagina. A gente vê na internet e fala assim, tudo bem, a gente sabe que é a Ásia, que é pobre, que é isso e tal, é mais pobre que o Brasil. Mas, cara, quando você chega lá, você fica assim, caraca, é isso que não me contaram? Caraca, é isso mesmo? Tipo, cara, eu senti que não tinha estrutura. E aí eu cheguei lá e falei assim, caraca, é isso aqui? E aí eu fiquei meio chocada assim, aí eu fiquei, sabe, pensando, analisando,
se eu queria ficar lá. Mas aí eu cheguei à conclusão de que, cara, aqui não é lugar para eu morar 6 meses, porque eu tinha uma ideia completamente diferente do que é o que as pessoas vendem no Instagram, tá? Todo mundo vende o lado bom, o lado das ilhas e tal. E realmente é perfeito, gente. O povo tailandês, eles são maravilhosos. Juro pra vocês, eles são mais gentis que o brasileiro. Eles são muito humildes, são muito simples, sabe? E eles são genuínos, fofos, sabe? Gente da gente. Eles são mais gente da gente que o próprio brasileiro. Então eles fazem de tudo pra te agradar. Então assim, tipo, você vai andar lá na cidade, eles colocam música, tipo, ocidental. Tipo assim, você é brasileiro, você vai escutar uma Anitta, você vai escutar o Michel Teló, tipo, cara, eles lá cantando no barzinho, aquela do Michel Teló, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia. Cara, foi muito engraçado. E eles cantando, tipo assim, com sotaque asiático, velho, ficou muito engraçado. Ai, ai. Então, assim, eles fazem de tudo pra tentar agradar a gente, sabe? Eles são uma gracinha, cara. As mulheres tailandesas são bonitas e tal também. Muita gente pergunta, né? A prostituição é real? Real oficial? Você anda nas ruas assim, no comércio noturno, no meio da rua você vê, tá? Se você tá me acompanhando no Instagram, é só você ir nos destaques e tá lá, Tailândia, eu acho que tá no Tailândia 1, tem o Tailândia 1, Tailândia 2. Tá bem visível, você vai chegar no perfil, já vai ter os destaques lá, e aí você vê o da Tailândia 2. Eu postei tudo lá, tipo, de noite, postei das ilhas, postei eu falando lá o que tava acontecendo e tal. Então, eu postei tudo que fui vivendo e mostrando pra vocês, né? E aí eu senti isso, gente. Tipo assim, é muito bom conhecer. Não tô te desencorajando, sabe? Vai, conhece. É muito bom. É muito diferente. Você fica assim, caraca! Tipo, Tailândia é uma loucura, principalmente de noite. Tipo, você fica, meu Deus do céu. A cidade em si é noturna. Até que os comércios, tipo, só abrem depois da 1 hora da tarde. Por quê? Porque tudo vai até tarde. Então, assim, tem muita casa de massagem, tipo, 3 horas da manhã tá aberto. 1 hora da manhã tá aberto. Muita coisa, restaurante tá aberto até 1 hora. E engraçado, gente, que na Europa não tem nada disso. Na Europa, tipo assim, 9 horas da noite, tava tudo fechado. Tipo assim, 9 horas da noite você não achava um restaurante mais pra comer, cara. E aí você ficava com fome. Ou você janta 8 horas da noite, ou você janta em casa, ou você não janta. Era simplesmente isso. E eles, tipo assim, não tô nem aí. Fecha o estabelecimento, não tá nem aí. E se possível, eles te mandam até embora, tá? Ai, cara. E é isso. É assim, é muito bom conhecer. É muito bom ir pras ilhas. É muito bom fazer as atividades de lá. Tipo assim, alugar um barco e ficar o dia inteiro no barco, sabe? Tem uns rolês lá de 9 horas no barco, e, tipo assim, é baratíssimo, gente, baratíssimo. O que que eu fiz? Eu tava em Phuket. De Phuket, eu tava ali em Patong, né? E aí eu peguei um Uber, fui pra um pier, sabe? É, e, cara, foi um rolê. E eu me virei, eu consegui pesquisar, mas cara, eu juro pra vocês, eu fiquei a noite acordada pesquisando isso e tal, porque eu não achava, e aí eu queria fazer no outro dia e não tinha vaga, porque você tem que fechar com antecedência os outros barcos, que eles até te buscam no seu hotel. Só que aí você tem que fazer antes, né? E aí eu tinha que fazer no dia lá, queria pro dia. E aí eu fiquei pesquisando, pesquisando, pesquisando e descobri que tinha um lugar lá que você paga a lancha e aí a lancha te leva até a ilha, porque o outro barco, tipo assim, você paga, eles te buscam no hotel, eles fazem um passeio completo. Agora esse era um avulso. Aí eu peguei, é, achei essa lancha, peguei um Uber que era tailandês, não falava nada, né? E eu não falo tailandês, arranho ali no inglês muito pouquinho. Na verdade, tipo assim, zero, gente, vamos ser sinceros, zero. Eu sei mesmo falar agora espanhol, sei desenrolar espanhol, então assim, a pessoa falar comigo espanhol, eu sei entender e sei responder. Um meio portunhol, meio português, mas eu já consegui pegar isso aí. Agora,
Ninguém fala espanhol lá na Tailândia, ninguém. Ou é tailandês ou é inglês. E nenhum dos dois eu sabia. Então era dar-lhe tradutor e se virar, né? Ser desenrolado. E aí, beleza. Aí eu peguei essa lancha. Aí eu peguei 1 hora dessa lancha, né? Tipo assim, você sobe nela e tal, arruma uns trem lá, vai pra entrada. É bem tranquilo, bem de boa e tal. E aí você fica 1 hora, tipo, no mar. Aí você vai ao mar aberto, tipo, dá até medo, tá? Porque tem hora que as ondas ficam muito fortes. Eu não sei se é porque eu fui na época de chuva. Mas, velho, mas foi lindo, lindo. Eu vou ver se eu coloco algumas imagens pra vocês aqui. Ou então você olha lá nos destaques que eu deixei um monte de coisa lá. Eu filmei tudo porque eu gostei muito. E é perfeito. É muito lindo. Tem umas pedras assim, no meio do mar, assim, que você fala, caraca, que coisa diferente. É umas montanhas cheias de árvore. E assim, é muito paradisíaco. E aí é lindo, é perfeito nas ilhas e tal. O mar balança muito, Jesus Cristo. Aí você pega essa lancha e aí você vai para uma ilha pequenininha, que eu fui na ilha de Pipi. Então assim, você chegou na ilha, você olha pro fundo dela, você já vê mar. Então assim, você vê o tanto que ela é pequenininha, porque você, tipo assim, de uma ponta, você já vê o fim dela. Então assim, ela é muito pequena, tem alguns comércios e tal, e tem alguns barqueiros. Aí eu peguei, negociei com um barqueiro lá que falava tailandês. E eu falava zero tailandês, mas conseguimos nos entender. Nada que um tradutor não ajude, né? E aí, cara, que loucura. E aí eu peguei, negociei com ele lá, peguei um barco avulso e consegui fazer esse passeio, graças a Deus, porque era o dia que eu tava indo embora, que eu tinha achado passagem, porque eu decidi assim, falei, não, vou embora e tal. É, e aí eu vou chegar nesse ponto pra vocês, tá? Por que que eu decidi e tal. Tô contando um pouquinho da Tailândia porque muito brasileiro tem curiosidade, né? Porque muita gente fala que todo brasileiro vai amar a Tailândia e tal. Mas assim, gente, não é bem assim. Depende de como você vai, depende de onde você vai ficar. Então, se você for e não gostar muito dessa vibe assim simples, você tem que ir e ficar direto hospedado na ilha. Então, assim, não sei se tem exatamente, mas eu vi algumas casinhas lá na ilha de Pipi. Então, acredito que você consiga. Mas também chegando, tipo assim, chegando no aeroporto. Cara, você tem que pesquisar antes, porque assim, é um rolê, tá? É um rolê lá na Tailândia. Tipo, você anda muito por barco lá, porque tem muitas partes e tal que você tem que atravessar. Depende de onde você vai ficar. Tipo assim, se é Bangkok, se é Chiang Mai, se é Phuket. Eu fui pra Phuket, que tem mais praias. Mas as praias de Phuket é tudo feia. As bonitas mesmo é quando você pega a lancha e vai lá pro meio do mar, que aí os negócios é lindo, é perfeito. É tudo muito bonito. Que é Pipi e tal. Que eu acredito que Pipi é o lugar mais famoso da Tailândia. E mais bonito, sabe? Os outros eu não conheço tanto assim, não. E aí você, por exemplo, chegando no aeroporto, eu peguei um Uber, só que assim, não é Uber, é Crab. Que aí você tem que baixar o aplicativo e você chama e tal, a pessoa. Tem umas opções até boas, funciona bem, funciona legal, assim, como se fosse o Uber aqui. Ou então você conversa com as pessoas lá dentro do aeroporto mesmo, aí eles chamam um carro pra você e aí te leva no lugar. Mesmo que seja longe, porque eu cheguei no aeroporto e até chegar em Patong era tipo 1 hora de carro e ficou R$ 150. Então eu achei que compensou super. No Brasil seria muito mais caro. E aí é isso. É... E aí, beleza. Aí eu chegando lá, onde eu fiquei, né? Eu fiquei perto de uma praia e tal, mas essa praia não compensava, eu nem entrei pra tomar banho, só fui lá pra visitar e tal. Mas eu aconselho você a ir para a Ilha de Pipi. Então, se você for para a Ilha de Pipi, provavelmente você vai ter que. Eu não sei se você vai ter que chegar de dia, eu acho que sim, porque os barcos param de chegar na ilha 3 horas da tarde. Eu não sei se é porque a maré sobe, alguma coisa assim. Mas aí você, tipo assim, tenta chegar cedo, né? De dia e tal, sei lá, 10 horas da manhã. E aí você, depende de onde você vai, mas provavelmente você vai ter que pegar um Uber até algum pier. E aí do pier você vai ter que pegar uma lancha, um barco para eles te levarem para essa ilha. Então, assim, tem essas questões. Ou então você pode ficar hospedado no lugar mais próximo da ilha que você quer ir, se hospeda lá e pega um barco e vai para a ilha. Mas aí você teria que ficar pegando o barco para ir e vir da ilha todo dia. Então tem que ver essas logísticas, tá? Mas sim, gente, nada a reclamar, das ilhas são perfeitas. Mas a cidade em si não me agradou muito, não era o que eu pensava para morar 6 meses. E aí foi o que eu pensei, gente. Aí eu fiquei assim, cara,
Tipo, eu pensava, da Tailândia, eu pensei em ir pra Bali, porque é algo que me chamava muita atenção. Só que eu falei assim, cara, do jeito que eu tô aqui, e se Bali for pior que a Tailândia, porque o pessoal fala, quando eu cheguei lá, comecei a conversar com os nômades, conversei com um casal também quando eu tava indo embora, e aí eles estavam acabando de sair de Bali, e eles falaram pra mim, assim, e tal, que é muito mais pobre. Então, assim, gente, não tem nada, nada. É casinha, assim, de... Como é que... Casinha de palha, e aí tem uns lugares bonitos que o povo mostra. Mas é mais mato, mais natureza, sabe? Mas o negócio é que não tem estrutura, que nem o negócio da menina lá do vulcão, gente. Foi, infelizmente, o que aconteceu, né? Foi tenso e tal, mas tem muita gente falando assim, ah, porque foi maldade do povo que isso e tal, mas, gente, não é. As pessoas lá são muito humildes, muito humildes. Eles não têm nem pra eles, sabe? Você acha que eles vão ter pra turista, sabe? Estrutura, maca pra carregar a pessoa. Gente, lá é pra vocês entenderem o nível da pobreza que eu tô falando que rola lá. Então, se não tem estrutura, cara, você quer ir num mercado, um atacadão, não tem. Na Europa, atacadão, eu acho que tinha um Mercadona. Eu não sei ao certo se ele era atacadão, não. Era um mercado famoso lá na Espanha. Tipo, na França também. É assim, mas é mercado normal, mas não é que nem aqui no Brasil que tem uns atacadão e tal, que tem muita variedade, muita coisa. Na maioria dos lugares as coisas são bem caras e não tem muita opção, sabe? É, e aí, questão de alimentação, gente, meu Deus do céu. Na Europa, tanto na Europa quanto na Tailândia, tipo, eu acho que, na minha opinião, a comida brasileira é a melhor. De todos os lugares que eu passei na Espanha, passei em Paris, passei na Itália, em Roma, passei na Tailândia, em Phuket. E, cara, nenhum desses lugares tem uma comida tão gostosa quanto a brasileira. A brasileira é a melhor em sabor, em aroma, em textura, em tudo, tá? Todos os outros lugares eu não gostei nada, gente. Eu achei muito ruim, pra falar a verdade. Sendo bem sincera já, né? Mas sim, todo mundo, meus amigos que perguntam e tal, eu falo muito isso, porque todo mundo fica assim, ah, porque a culinária é isso, a culinária francesa, a culinária espanhola. Gente, eu não gostei. Eu achei assim, na Espanha as comidas parecem que são muito mal feitas. E o pessoal também, assim, come muito marisco. Eu não gosto de marisco e tal. Na França é praticamente a mesma coisa. Na Itália, na Itália é perfeito. Gente, eu esqueci desse detalhe. Na Itália é perfeito. Os macarrões, meu Deus do céu, são tudo o que as pessoas falam, são muito gostosos. É um macarrão simples, só que ele é muito bem feito em cada detalhe. Ele é maravilhoso. Só que ele não é melhor que a culinária geral brasileira. Tipo assim, se for comparar o macarrão do Brasil com o macarrão da Itália, a Itália é 300 milhões de vezes melhor. É muito gostoso mesmo, muito bem feito. É uma delícia. Uma delícia. As pizzas também são boas. Na Espanha e na França não são boas, tá? É tipo uma pizza de vento. A brasileira tem muito mais recheio, muito mais gosto. Na Itália é muito gostoso as massas. Doces também, na Espanha e na França. Doce é muito bom. Só que, tipo assim, a culinária no geral, entendeu? A brasileira que nos agrada. É muito bem feita, é muito gostosa e tal. E aí é uma das coisas que eu fico pensando, né? Que me fizeram também, né, pensar em voltar. E aí, o que eu tava falando pra vocês? É... Gente, tipo assim, aí eu pensei em ficar lá 6 meses, só que aí os planos mudaram de uma hora pra outra, eu não gostei, eu falei assim, meu Deus, onde que eu tô? Sabe, onde que eu tô e não sei, não gostei, tudo lá é muito, 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 muito simples, não tem transporte público, você se vira mais com Uber, tá? Mas eu não sei se é porque que eu vim da Europa e às vezes eu tava mal acostumada, né? Acostumada com a vibe da Europa, porque lá você pega muito metrô e tal. E aí na Tailândia não tem, então assim, é Uber ou Motor Uber, é mais parecido com o Brasil. E aí eu falei assim, cara, e agora? Aí tipo assim, aí eu decidi, parei pra pensar, falei assim, é... Tipo, quero ficar aqui, não quero. Eu falei assim, cara, não quero. Mas aí eu pensei, meu próximo destino seria Bali. Só que se for desse jeito aqui, eu não quero ir pra Bali agora. E aí eu comecei a ficar também muito cansada, sabe? Muito desgastada com tantas viagens. E aí foi que eu tomei a decisão de voltar pra descansar, pra colocar a cabeça no lugar, sabe? Eu sinto que parece que eu vivi 3 anos em 6 meses,
sabe, viajando e tal. Foi muita, muita informação. Inclusive, se você tem alguma dúvida, sabe, você quer saber alguma coisa, tipo, preço de viagem, qualquer coisa de viagem, coloca aqui nos comentários, que eu adoro falar sobre isso, eu gosto de contar dessa experiência. E, tipo assim, não é só uma viagem, você volta sendo outra pessoa. Então, assim, eu não queria vir, mas eu acabei voltando, porque eu falei assim, cara, é o que me resta, né? Tipo, é, eu não quero, assim, ir para outros lugares. E aí eu já tinha realizado sonhos de outros lugares que eu queria ir. Então, assim, eu não tinha outro lugar em mente. Tipo, meu Deus, é meu sonho ir para tal lugar. Eu tenho alguns pensamentos e tal de alguns outros lugares, mas eu não tinha lugar nenhum em mente. Então eu falei assim, cara, então agora eu vou ter que voltar. E aí foi o que rolou. Foi assim, acho que foi muita vida, sabe, gente? Mudando os nossos planos de última hora. Não era algo que eu pensei em fazer. Quem me acompanha sabe. Eu queria viajar aí no mínimo até o final do ano, porque eu gostei. Só que quando eu cheguei aqui, eu vi que isso realmente me desgastou, sabe? Isso tava me deixando muito cansada, principalmente mentalmente. E quando você é empreendedor, isso atrapalha no seu negócio, nos seus ganhos, no seu financeiro mesmo. Se você não tá com mental bom, seu negócio não fica bom, tá? E aí, eu tava me sentindo muito desgastada, porque eu sou o tipo de pessoa que tem que viajar, mas tem que voltar e descansar, sabe? E aí eu tava testando essa nova forma, mas juro pra vocês que eu não me arrependo de nada. Cara, foi perfeito, sabe? E aí foi isso, sabe? Eu decidi e tal, decidi, voltei, tô de boa, tô tranquila, tô organizando as minhas coisas. É bom voltar, é bom comer a comida brasileira. É bom lavar o cabelo, cuidar do cabelo, porque ele tava horrível, gente, horrível. Ele tava caindo, ele tava ficando assim, ó, alto, porque as águas de lá é tudo muito ruim, sabe? E o cabelo tava tenso, tava muito tenso. E é isso. Agora eu mudei um pouco os planos. Eu pretendo sim continuar viajando, eu vou continuar viajando. Só que agora eu penso em fazer viagens mais curtas para descansar mais o mental, sabe? Porque, querendo ou não, eu tenho metas grandes nos meus negócios, eu tenho clientes para cuidar. Então, gente, é responsabilidade pra caramba. Então, assim, você tem que ser responsável, você tem que ter a rotina. Tem outra questão também de malhar, de comer bem, sabe? Que para mim é muito importante. Se isso não funciona, eu acabo não funcionando. E aí, por exemplo, é muito difícil manter uma rotina assim quando você tá viajando, porque você sempre tá fazendo alguma coisa nova. Você, por exemplo, você tá ali numa cidade, aí depois você vai para outra cidade, depois para outra, depois para outra, para outra, para outra, para outra. Gente, eu juro para vocês que eu não aguentava mais pegar avião. Juro. É, pode parecer meio, ai, que mimada, ai, que fútil. Mas juro pra vocês, tipo, chega um ponto assim que você, ai, cara, eu não aguento mais, estressa tanto que aí você fica muito cansado. E é isso, eu decidi dar um breve stop. Não perdi essa vontade de viajar, sabe? Eu pensei que eu ia chegar aqui, eu ia perder, mas eu não perdi. É como se eu fosse outra pessoa, sabe? Eu voltei pro mesmo lugar, mas eu sou uma pessoa completamente diferente. Tipo, sabe quando você expande? E, sabe, eu olho pra mim assim, eu não me vejo sendo a pessoa que eu era quando eu saí daqui. Eu fico assim, cara, que loucura, né? Tipo, eu tô muito diferente. Até meus amigos me encontram e falam assim, meu Deus, é você mesma? Tipo, é outra pessoa. Tipo, mudei estilo, mudei forma de falar, postura, mudei muita coisa. Se eu quiser, ou se vocês quiserem, eu também falo sobre isso. Comenta aqui pra eu saber. Porque muda muito, sabe? Que nem eu tava falando pra vocês. Não é sobre viagem, mas é uma viagem pra dentro de si. Ainda mais quando você faz uma viagem assim solo. Então você se descobre muito, porque você coloca energia no dentro de você. Você não fica conversando com outra pessoa, gastando energia conversando, sabe? Falando, conversando fiado. Não que seja ruim, é maravilhoso, é ótimo. Mas também viajar sozinha é muito louco, é muito bom e te muda muito. Então, assim, eu vou ter uma pessoa totalmente diferente, sabe? Minha forma de pensar, minha forma de me vestir. É, assim, tem hora que eu me acho até irreconhecível, sabe? Porque, sei lá, é que nem eu falei pra vocês, foram muitas informações, é muita coisa, é muita língua, é muita coisa diferente, sabe? Tipo, uma festa. Eu fui numa festa em Paris, cara, muito diferente do Brasil. É a mesma vibe? Mas muito diferente, sabe? De eletro e tal. Eu gosto muito dessa parte, dessa área aí.
E, nossa, o rolê é totalmente diferente, sabe? A língua. Por exemplo, na Europa a galera abraça muito ser diferente, ser underground. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você tem que ser mais tradicional, mais bonitinho, encaixar nos panos, principalmente em Goiás, gente. Goiás a galera é tradicional ao extremo. Então, assim, esses dias eu fui num evento de empresas de aceleração de negócios. E eu fui assim, toda estilosona, diferente. Tipo, não tinha ninguém igual a mim. Então, assim, todo mundo vestido muito igual, todo mundo muito tradicional. E eu acho isso muito diferente, porque você vai lá pra fora, muita gente não é assim. Até na Tailândia, muitas coisas são liberadas, né? Por exemplo, na Tailândia, gente, tem loja de maconha a cada 5 metros. Tem muita loja, tem. Nossa, é tipo assim, como se fosse mercado, só que mercado a cada 5 metros. Não é, tipo assim, uma coisa que eu tô crescendo. Não, é de verdade. Tipo, você anda na rua assim, você vê umas 5, 10 plaquinhas de loja de maconha. Então, assim, a prostituição acontece. Eles também são um país, assim, que aceita muito a questão do LGBT e tal. E eu acho isso da hora, sabe? E sei lá, às vezes você ser mais mente aberta, porque no final das contas a gente não sabe quem tá certo e quem tá errado. Tem pessoas que ficam falando, ai, porque isso é o certo, é o outro, ai, porque isso que é o certo. Na verdade, eu acho que ninguém tá certo. O certo é você seguir seu coração e o que é melhor pra você. E é muito louco você chegar nesses lugares e ver que uma coisa que é totalmente proibida no Brasil é totalmente liberada em outro país. Você fica assim, caraca. Tipo, gente, o rei lá na Tailândia, porque lá é monarquia, né? Lá tem um rei e tal. Ele distribuiu mais de 1 milhão de pé de maconha pra população. Você fica assim, em choque. Em choque, porque você viveu no Brasil, então no Brasil não é liberado nada disso, né? Aqui, tipo, a gente escuta desde criança que não pode e tal, que é errado, que é isso e tal. É, mas também não que, assim, esteja certo, porque isso também é muito pela questão da pobreza lá. Então, assim, essa questão da maconha, a questão da prostituição, lá acontece para melhorar a economia, porque eles são muito pobres. Então, o governo distribuiu isso até para melhorar a economia deles. Vocês podem pesquisar aí, tem as notícias falam exatamente isso. Porque é um tipo de comércio, sabe? É um tipo de forma para movimentar o financeiro lá, porque lá a galera vai muito para curtir, sabe? Para fazer, sei lá, despedida de solteiro. Até aquele filme Se Beber Não Case foi gravado na Tailândia. Então, assim, é a vibe de despedida de solteiro. Então, assim, é muita curtição, é uma vibe muito noturna, muito louca. Tem umas coisas tão diferentes. Você vê uns bichos na rua, assim, o povo vendendo os bichos. Eu não cheguei a ver escorpião, porque onde eu tava não tinha. Mas é uns bichos muito grandes, os caranguejos vivos, assim, cara, é coisa de outro mundo. Você fica assim, meu Deus. Você fica assim, tipo assim, em choque, sabe? Quando sua cabeça fica dopaminada, você fica assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? É tipo isso. É muito diferente. Gente, mas eu não vou estender muito esse vídeo. Eu quero que você deixe alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber aqui no comentário, tá? Que aí eu vou fazer mais vídeos. Eu quero muito falar mais sobre isso, sobre as experiências que eu tive, porque me mudou por completo. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Se inscreve no canal, tá? Beijo!